Abra o seu coração e abra a sua Bíblia também comigo em João 8, verso 31 em diante, melhor dizendo. Capítulo 8, verso 31. Justificando a ausência do reverendo, ele está num culto fúnebre. Tá bom? A avó do Bruninho, da igreja aqui, faleceu. Se você o conhece, ou se não conhece também, ligue para ele, entre em contato, console aqueles que sofrem na hora que mais precisa, amém? A igreja precisa aprender esse princípio. Não tem problema que você não conhece a pessoa. Quando você fica sabendo que alguém faleceu, que é da comunidade, algum parente, você precisa dar um abraço nesse irmão. Porque só quem perdeu alguém sabe a diferença que isso faz, não é verdade? Né? Porque você fica pensando assim, mas o que eu vou fazer lá? Não vai fazer a menor diferença, eu não conheço ele, ele nem sabe quem eu sou, mas é justamente isso. Ele não te conhece, mas você faz parte da comunidade, então você vai lá e o abraça e isso consola a pessoa. Amém? Amém? Então, dá um abraço no Bruninho depois. João 8, capítulo 8, do verso 31 em diante, deixa aberto aí. O tema da mensagem, prisão sem grades, a prisão sem grades. Existe em nós, irmãos, todos nós, um anseio quase que incontrolável pela liberdade. Todo homem, de alguma forma ou outra, deseja e sonha em ser livre. Ninguém deseja ser escravo. E o ideal de liberdade ele tem sido perseguido pela humanidade desde os tempos mais antigos, desde que o homem é homem. O ideal, o sonho de liberdade está em nós, nos nossos sonhos mais profundos, nos nossos sonhos mais honestos. Nós desejamos a liberdade. A liberdade é um princípio, a liberdade é um objetivo, a liberdade está nas legislações, nas constituições dos povos. Em quase todas as constituições do mundo ocidental, a liberdade é um valor reconhecido na sociedade. É um sonho que temos, um sonho profundo e um sonho honesto. Só que se nós formos mais honestos do que os nossos sonhos, nós vamos chegar à conclusão de que a humanidade por si mesma não consegue chegar nesse ideal de liberdade. Nós não conseguimos atingir esse ideal. Parece que nós nunca chegamos lá por mais liberdade que nós possamos conquistar e produzir. Parece que por mais livres que sejamos, do ponto de vista humano, nós nunca chegamos aonde queríamos. Há sempre uma grande diferença do que realmente sonhamos como ideal de liberdade e aquilo que de fato podemos ter nesse mundo como liberdade. Eu diria que é a mesma diferença do lanche que você escolhe na foto do cardápio para o lanche que chega na sua mesa. O lanche que chega na sua mesa está sempre com o alface murcho, com o queijo caindo da borda. Mas a foto do cardápio está aquele alface verdinho, aquele lanche bem montadinho. Só que no cardápio, é tão impossível que você consiga aquele lanche do cardápio que ele já vem com uma advertência embaixo, se você ler. Imagem meramente ilustrativa. O que quer dizer isso? Esquece, não vai vir assim. Me parece que essa é a diferença do sonho, do ideal de liberdade que nós temos em nós, que todo ser humano carrega dentro de si. Que é aquele lanche do cardápio. Mas o que nós provamos nessa vida é o lanche que de fato chega à nossa mesa. E por que assim? Porque a liberdade que nós podemos conquistar como seres humanos está longe de ser aquela liberdade que nós de fato idealizamos, porque a verdadeira liberdade só pode ser dada por Deus. Ela não pode ser conquistada pelo homem. A verdadeira liberdade só Deus pode entregar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade somente Deus pode nos entregar.
E é essa que nós desejamos no fundo do peito. É por isso que nós nos decepcionamos tanto com aquilo que sonhamos e com aquilo que podemos conquistar por nós mesmos. No texto que vamos ler, você repara aí que Jesus tem há um debate entre Jesus e os fariseus sobre justamente escravidão e liberdade. E você percebe também que os fariseus falam de um tipo de escravidão e Jesus fala de outro. Os fariseus falam de um tipo de escravidão física, Jesus fala de uma escravidão espiritual. Jesus fala da prisão sem grades. Jesus fala da prisão que é o pecado, que todo homem está nela. Os fariseus falam de um tipo de liberdade. Jesus fala da liberdade suprema, a liberdade que nós realmente sonhamos. Jesus fala da foto do lanche do cardápio ideal, aquela que não existe nesse mundo, que só Deus pode dar, que só pode vir de cima. Há esse debate que nós vamos olhar hoje. Então acompanhe comigo em João 8, a partir do verso 31. Repara aqui no primeiro versículo, tá? Que é muito importante. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Presta atenção. Jesus havia dito aos judeus que haviam crido nele. Então aqui os judeus tinham crido na mensagem de Jesus, certo? Eles creram e agora Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eles responderam, eles os judeus, né? Nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como que você pode dizer que nós seremos livres? Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui. O contexto é que Jesus estava na festa das cabanas. Se você puxar um pouquinho para trás, como que esses judeus chegaram a crer em Jesus? Jesus estava na festa das cabanas. Ele subiu escondido dos seus irmãos e estava ali. No último dia de festa, ele já estava sendo perseguido pelos guardas do templo, a ordem dos fariseus, do sinédrio. E no último dia ele se levanta e diz: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele faz essa pregação. No amanhecer, todos vão para casa e no amanhecer, logo de madrugada, acontece aquele episódio com a mulher adúltera, que vocês se lembram. Jesus está ali sentado e os fariseus levam a mulher presa em flagrante adultério e em flagrante delito ali no adultério. E eles perguntam a Jesus: olha, é certo não apedrejar essa mulher? Porque a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E aí Jesus dá aquela resposta magnífica, aquele argumento que é o melhor argumento em todos os tribunais da história. Ele diz: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos vão embora e Jesus consegue ali, de uma forma inteligentíssima, manter-se na linha com Roma e manter-se na linha com a palavra de Deus e ser fiel totalmente à lei de Moisés. E ainda assim livrar aquela mulher daquela injustiça. Depois disso, Jesus faz uma outra pregação. E ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A festa das cabanas era uma festa em que os judeus acendiam ali à noite várias lamparinas, como que iluminando ali, como se fosse a lei de Deus é a luz para os nossos pés. E Jesus está dizendo: eu sou a luz. Eu sou a verdadeira luz. No meio daquela festa. E agora entramos no nosso texto, depois de Jesus dizer que ele é a luz do mundo. O nosso texto começa: então alguns judeus haviam crido nele. Eles haviam crido que Jesus era o Messias. Eles haviam crido que Jesus realmente era a luz do mundo, que Jesus era a água da vida. E ele disse para esses judeus que haviam crido na sua pregação:
Para eles, não para judeus que não tinham crido, mas para quem tinha crido que Jesus era quem dizia ser, o Messias de Israel, o Salvador. E Jesus olha para esses que haviam crido e diz: se vocês que creram permanecerem nas minhas palavras, aí sim serão os meus discípulos. E aí sim conhecerão a verdade. E assim, aí sim a verdade os libertará. E é justamente aí que a coisa começa a ficar ruim. A conversa que estava ótima, com todos crendo na mensagem de Jesus, que ele era o Salvador, agora a coisa começa a ficar ruim, ao ponto da conversa terminar com xingamentos e tentativa de homicídio em relação a Jesus. E a pergunta é por que algo que começa tão bem e termina tão mal dessa forma? E a resposta é muito simples. Porque a mensagem do Evangelho é muito tranquila, até o ponto em que pregamos que Jesus é o nosso Salvador. Mas ela começa a ficar feia quando nós dissemos que Ele é Senhor. Que agora você tem um Senhor na sua vida. A mensagem do Evangelho é muito apreciada até o ponto em que afirmamos que Jesus é a água viva e a luz do mundo. Mas a coisa começa a descambar quando você diz que Ele é a água viva, porque nós estamos completamente secos. A coisa começa a ficar ruim quando dizemos que Ele é a luz do mundo, porque na verdade nós estamos completamente em trevas e precisamos da luz dele. A mensagem do Evangelho ela é muito bem aceita até o ponto em que falamos sobre liberdade. Mas ela complica demais quando nós dissemos que liberdade não é só para melhorar a sua vida, que já é boa. É porque na verdade você é um escravo. Porque na verdade você está acorrentado à vida que você vive. Está acorrentado ao seu pecado. E que para sermos livres de verdade, será necessário renunciar a nós mesmos. Aí a conversa começa a ficar ruim. E é exatamente assim hoje. Quando pregamos que Jesus é o nosso Salvador, quando pregamos que Ele nos abençoa, quando pregamos que Ele é tudo em nós, que Ele nos salva, tudo vai muito bem. Todavia, quando nós começamos a apontar o pecado das pessoas, a acusar o pecado, quando nós começamos a revelar esse tipo de situação, o que era bom termina com ameaças e processos na atualidade. É assim que funciona. Mas a palavra é essa e ela nunca mudará. Tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente, sem que nenhum tio e nenhuma vírgula mude nela. A palavra é essa. Vocês que creram em Jesus como Salvador, se permanecerem na sua palavra. Crer em Jesus não é apenas levantar a mão uma vez lá em 1960 e tchau e bênção até a eternidade. O convite de Jesus ao discipulado é um convite à permanência, é um convite para a vida toda, é um convite para a totalidade do que somos, é um convite para renunciarmos a tudo e seguirmos a Ele sem restrições alguma. Agora já não somos mais donos da nossa vida, existe um Senhor. O convite de Jesus não é só para levantar a mão num culto de domingo e nunca mais nos lembrarmos disso. Vocês que creram em Jesus como Salvador, se permanecerem na sua palavra, aí serão os discípulos. Aí serão considerados discípulos dele. Jesus só considera seus discípulos aqueles que creram e permaneceram em sua palavra. Aqueles que não permaneceram, ele não considera discípulos. Pode ser um seguidor, pode ser um simpatizante, pode ser alguém que gosta de algumas coisas da mensagem, mas não é discípulo. Não considera discípulo. Aquele que permanece como discípulo, conhece a verdade. E aquele que conhece a verdade, de uma forma que o mundo não pode conhecer, de uma forma que a faculdade não pode ensinar, de uma forma que só conhece aqueles que são discípulos, uma hora ou outra, a verdade libertará essa pessoa dos seus pecados. Pode não ser instantâneo, pode não ser exatamente na hora em que você pede a Deus,
mas se você permanecer, você será livre, completamente livre dos seus pecados. Você desfrutará da liberdade suprema, da liberdade do céu, da liberdade que Deus promete. É a permanência na palavra que nos faz ser discípulos e que nos liberta completamente das amarras do pecado. Mas preste atenção na severa advertência do texto. Aqueles que haviam crido em Jesus. Se você continuar a leitura, esses que haviam crido agora procuravam matá-lo. Aqueles que haviam crido que ele era Salvador, procuravam apedrejá-lo. O xingavam. Isso é a mesma coisa que Tiago disse. Você crê que Deus existe? Meus parabéns. O diabo crê também e treme. Uma fé que só recebe Jesus como seu Salvador é demoníaca. E que rejeita como Senhor, ela é demoníaca. É uma fé que começa crendo, mas terminará querendo matar o Filho de Deus. É uma fé que não leva você a amar de fato o Filho de Deus, nem a permanecer nas suas palavras e nem te dá liberdade em relação ao pecado. Essa fé é morta. Uma fé que não aceita o discipulado de Jesus nos termos de Jesus é uma fé demoníaca. Uma fé que escolhe o que você vai obedecer e o que você não vai obedecer na palavra é uma fé morta. Uma fé que aceita Jesus como Salvador, mas o rejeita como Senhor, é uma fé imprestável. Uma fé que aceita Jesus até o ponto em que ele não discorda de você, é uma fé que escraviza e não liberta. Porque se você crê em um Deus que nunca discorda de você, talvez você creia numa versão idealizada de si mesmo, disse Tim Keller. Talvez não seja Deus que você creia, seja em você mesmo. Não existe opções, irmãos. Se nós desejamos a verdadeira liberdade, é preciso seguir Jesus nos seus próprios termos, ou nada feito. Quem estabelece os termos do discipulado é Ele. Quem diz como Ele quer ser seguido é Ele. Quem faz discípulos é Ele. Quem nos salvou é Ele. Nós não nos foi dada a opção de mudar os termos do discipulado. E Ele disse: aquele que não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Aquele que não ama mais a mim do que ao seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Não tem condições. Uma hora ou outra, essa fé apenas no Senhor, apenas em Jesus como Salvador, ela vai se esfarelar no meio do caminho estreito. Essa fé que os judeus tiveram e que agora procuravam matar o Filho de Deus. A verdadeira fé leva a seguir Jesus nos seus termos, leva a permanecer na sua palavra, leva à liberdade total do pecado. Nós vamos ver então em 3 pontos aqui como nós podemos sair da escravidão, sair dessa prisão sem grades e viver a verdadeira liberdade que Deus nos dá. Amém? Vamos lá. Para você sair da prisão sem grades, o primeiro passo é que você precisa enxergar a prisão. Você precisa de revelação. O primeiro estágio da escravidão é a cegueira espiritual completa. Olha o que os fariseus respondem a Jesus quando ele diz que eles seriam livres. Nós somos descendentes de Abraão, Jesus. Nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus responde: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Jesus está tocando num ponto muito sensível. Porque ele está falando com os fariseus, com os judeus aí. Ou seja, o eleito dos eleitos. As pessoas mais obedientes a Deus da face da terra.
Um fariseu, irmão, nós olhamos eles de hoje para o passado sempre com uma visão negativa, mas nem tudo neles é negativo. Eles eram homens extremamente zelosos da palavra. Eu creio que existiam muitos ali realmente tementes a Deus. E muito mais obedientes à palavra do que qualquer um de nós aqui. Eu não tenho dúvida disso. De fato, eram homens que levavam a sério a lei de Deus. E Jesus está falando com eles. Olha, vocês precisam de liberdade. E eles aprenderam a vida inteira que a lei do Senhor traz liberdade. E eles eram obedientes à lei, então eles respondem de forma lógica. Como assim, Jesus? Nós precisamos de liberdade? Justo para nós está falando isso? Vai falar isso aí para quem não é um de nós, para quem não obedece à lei como nós obedecemos? Por que você está falando isso para nós? Você está equivocado, na verdade. Nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós não somos filhos de Agar. Eles estão dizendo, nós somos filhos de Sara, nós somos filhos da livre. Nós não temos nada a ver com Agar. Lembra-se lá em Gênesis? Em que Sara diz, olha, mande embora o filho da escrava, porque ele não vai ficar e nem herdar, e nem viver junto com o filho da livre. É isso que está na cabeça deles aqui. Nós somos filhos de Abraão, filhos de Sara, filhos da livre, povo eleito. E outra, nós nunca fomos escravos de ninguém também. Provavelmente falando da geração deles. Roma não é. Ela domina Israel, mas nós não somos escravos deles. Nós nunca fomos escravos fisicamente de ninguém. Como que nós podemos desejar uma liberdade maior do que a que nós temos? Mas Jesus estava falando de outra escravidão. Aquela escravidão que todo mundo nasce sem saber que nasceu nela. Aquela escravidão que todo homem nasce completamente enjaulado nela. E é difícil para nós enxergarmos que somos escravos. Seja para um fariseu, seja para alguém hoje. Hoje você diz para a pessoa, olha, você é escravo disso, cara. Você precisa sair dessa vida. E a pessoa fala para você assim, mas eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu estou fazendo tudo o que eu quero. Eu estou vivendo da forma como eu quero. Eu tenho liberdade para isso. Eu estou vivendo a vida que eu sempre sonhei. Deus está me abençoando. Deus é comigo. Deus é mais. Deus abençoe o rolê. É assim que a gente fala. É difícil enxergar que nós somos escravos. Seja para um fariseu, para um religioso, seja para alguém que não é lá muito religioso. Porque o fariseu ele pensa assim, eu obedeço tudo, eu faço tudo que é certo, eu faço muito mais do que os outros. Então dá a impressão que as nossas boas ações faz a média lá com Deus e está tudo certo. E para quem não é muito religioso, dá a impressão assim que porque nós conseguimos escolher algumas coisas na nossa vida, algumas coisas, né? A gente vive e tem algumas preferências que a gente consegue comprar e escolher, isso nos dá uma sensação de liberdade. É a propaganda do cartão de crédito. Seja feliz, seja livre. Aí passa o cara andando de moto do lado do mar, assim, ó. O sonho de liberdade. Luizinho está dando risada porque ele está cansado de ter que vender essas coisas. É assim que funciona. Vocês acham que é à toa que tem aquela imagem do cara andando de moto na beira da praia? Isso é algum cara muito inteligente no marketing que entendeu o que está na nossa cabeça. Mas isso aí é igual o lanche do cardápio. Seu cartão de crédito não vai te dar isso, essa sensação. Não vai. É difícil a gente entender que é escravo, que nasceu escravo. Mas nós precisamos entender isso, que todos nós nascemos escravos, seja você quem for, esteja você onde estiver, em qual época for. Não é que nós nascemos bons e um dia caímos em pecado, nós já nascemos em pecado. É a nossa condição. Nós nascemos assim, nessa escravidão, nessa prisão sem grades. Nós nascemos em um território hostil, debaixo de um governo hostil, com uma natureza hostil e com uma mentalidade hostil a Deus. Assim como o povo de Israel estava escravizado no Egito. Eles estavam numa terra hostil, debaixo do governo de Faraó, com uma mentalidade de escravos, numa terra distante de Deus, da terra de Deus. Assim somos nós. Nascemos num mundo que caiu, governado pelo maligno,
longes da terra que Deus tem para nós, na verdade. E essa mentalidade de escravos do pecado, da mesma forma que o povo tinha no deserto, nós temos também. Lembra que o povo, no meio do deserto, já livres, dizia, olha, o coração deles sempre voltava ao Egito? Eles sempre voltavam ao Egito em seus corações. Nós também temos uma tendência de voltar aos nossos Egitos, aos nossos pecados. Porque a nossa mentalidade é de escravo mesmo. A gente ama mais a escravidão do que a liberdade, no final das contas. E nós precisamos entender que para sair dessa escravidão, o primeiro passo é enxergá-la. E existe uma prisão. Existe uma prisão, existe uma cadeia. E você precisa enxergá-la para que você consiga sair. Só sai dessa prisão quem uma hora ou outra consegue enxergar que é escravo, que tem uma raiz profunda do pecado no seu peito, que te arrasta para as trevas, que te arrasta para a escravidão total. Por mais livre que você possa ser, por mais obediente à palavra que você possa ser, se você for mais obediente que um fariseu, meus parabéns, mas mesmo assim você é escravo. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse é o primeiro passo. Mas o primeiro passo não nos livra da prisão, porque saber que estamos nela não nos livra. E então passamos para o segundo. Para sair da prisão sem grades, depois de enxergá-la, depois de enxergar a prisão, você precisa enxergar o libertador. Depois de enxergar a prisão, você tem que enxergar o libertador. O segundo estágio da escravidão é que o escravo, depois de perceber que é escravo, pensará que pode escapar dessa prisão por si mesmo. A tendência do escravo é então autoproclamar a sua liberdade, a inverter a ordem das coisas. Mas nós precisamos saber que é necessário um libertador fora de nós para sairmos da escravidão do pecado. Agora o escravo já não nega que exista a prisão. Ele não nega que até um dia esteve nela, possivelmente. Mas ele se recusa a admitir que depende de alguém para sair. Você percebe no texto que eles continuam contra-argumentando com Jesus, depois que Abraão sim é o pai deles, que Deus é o pai deles, que o diabo não é o pai deles, que eles não são filhos ilegítimos, que eles cumprem toda a lei. Olha, Jesus, nós cumprimos toda a lei, nós conquistamos nossa própria liberdade. Nós não precisamos dessa que você está oferecendo. Outros pecadores aí talvez precisam, nós não. E sabe como termina essa conversa? Com eles dizendo que Jesus era um samaritano endemoniado. Eles terminam xingando Jesus. O que eles estão dizendo? Por que eles chamaram Jesus de samaritano endemoniado? Porque eles estão dizendo, o seu pai é o diabo. Porque Jesus disse que o pai deles era o diabo. Não, Jesus, o seu pai é que é o diabo. Eles estão dizendo. E você é um samaritano, ou seja, você não é um judeu. Você não conhece essa liberdade que nós temos. Nós somos o povo eleito, nós temos um mérito, nós temos a circuncisão, nós obedecemos a lei mais do que qualquer outros, e é isso que garante a nossa liberdade, Jesus. Você é um samaritano que não conhece nada disso. E você tem demônio além de tudo. O que você está falando não tem o menor sentido. É isso que eles estão dizendo. Olha como terminou a conversa daqueles que haviam crido. Ah, Murilo, mas eu nunca xinguei Jesus assim. Talvez você não fale, mas aqueles que têm Jesus só como Salvador é a mesma coisa que chamar Jesus de um endemoniado samaritano. Está na mesma. A tendência, irmãos, de quem descobriu ser escravo é autodeclarar-se livre, com base nos seus méritos pessoais, com base na sua própria obediência. Mas nós precisamos saber que o nosso esforço nunca será suficiente. Não é que nós não temos que nos esforçar, mas ele nunca será suficiente. Por que não? Porque se o Filho vos libertar, é que verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade só pode ser recebida do próprio Deus, não conquistada pelo homem. Dentro das igrejas, irmãos, ocorre o erro clássico. Não aqui, né? Porque aqui nós somos quase que aquele lanche do cardápio. Meu Deus.
Acontece esse erro. Clássico nas igrejas. Aqui com certeza acontece. Colocamos Levítico na frente de Êxodo. A ordem é Êxodo depois Levítico. Mas nós colocamos Levítico antes de Êxodo. Acontece mais ou menos assim. O sujeito chega na igreja, afundado no pecado. Acabou de chegar, desesperado. Está quase entrando no reino. Quase compreendendo. E aí nós vamos ajudar a Deus. Dar uma mãozinha para Deus no trabalho dele. E aí o que nós fazemos? Quando a pessoa chega, ele é recebido com 678 versículos em Levítico, dizendo como ele deve agir e como ele deve se comportar e como ele deve viver para agradar a Deus. Não estou dizendo que seja errado você ensinar obediência às pessoas. Não estou dizendo que a obediência não é importante, o seu esforço não é importante. Eu não estou dizendo que ela seja desnecessária ou que ela não possa vir junto com as questões de fé. A obediência, que ela não pode ser algo simultâneo. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que existe uma ordem lógica nas coisas. No processo. Porque só é possível a pessoa obedecer se antes ela tiver sido liberta do pecado. Porque senão ela não consegue. Porque senão você não consegue também, fariseu. Eu não consigo. Antes que o Filho nos liberte. Há uma ordem lógica no processo. Se nós não respeitarmos essa ordem, ele não vai conseguir obedecer. Só é capaz de receber a lei no Monte Sinai aquele que foi liberto e tirado do Egito anteriormente. Você não recebe. Jesus falou em permanecer para aqueles que antes tinham crido nele. É preciso antes um relacionamento com o libertador. Chamar o libertador, depender do libertador. Antes de começarmos a fazer qualquer coisa. Mas nós pensamos que estamos fazendo um enorme favor para Deus. Ensinando como o indivíduo deve se comportar e deixamos para depois as questões de como ele deve crer, de como ele deve se relacionar com o libertador, de como ele deve depender totalmente do Espírito Santo para isso. Nós vamos deixando para depois, e ensinando que o que importa é obedecer, seja lá o que significa esse mandamento. O cara nem sabe o que significa o mandamento, mas o importante é você obedecer. Sabe por quê, irmãos? Porque o importante, na maior parte do tempo para nós, é que o indivíduo se adeque à nossa vitrine evangélica. Ainda que no coração dele ele seja um escravo miserável. Mas se ele fica bonitinho na vitrine evangélica, para nós tá bom. Mas isso não é liberdade. Qual que é o resultado disso? Fabricamos mais um fariseu, mais um ilustre fariseu, que agora vai pensar que é livre pela sua própria obediência. Porque você vai ensinar para ele algumas coisas, e ele vai começar a obedecer algumas coisas, muito mal obedecida, mas vai começar a obedecer, e agora ele vai melhorar de vida, e ele vai achar que é ele que se liberta. Porque você falou, ensinou Levítico inteiro para ele, mas não ensinou Êxodo, que é o Filho que liberta-nos da escravidão do Egito. Que é só o Filho que tem poder para entrar no Egito e nos arrancar das mãos de Faraó, de Satanás. Que é só o Filho que tem poder para abrir o Mar Vermelho, para que nós passemos e fujamos desse exército maligno. De que é só o Filho que nos livra do anjo da morte, que acabou com o Egito inteiro, mas preservou aqueles que tinham o sangue do Cordeiro na verga das suas portas. Não tem a ver com a nossa extrema capacidade de obedecer, e obedecer é importante. É o que prova que você é um discípulo verdadeiro, porque é a permanência que prova isso. Mas não é a sua extrema obediência, ainda que você seja um fariseu, que te faz ser livre. É o sangue do Cordeiro passado na verga das portas. Lá no Egito, que tirou do Egito o povo e o transportou para a terra da liberdade. Só depois de serem libertos é que eles recebem a lei no Sinai. Deveríamos ensinar as pessoas a buscar o libertador, antes de mais nada.
antes de confiarem na força do próprio braço, antes de confiarem nos méritos pessoais, antes de buscarem resolver os seus problemas pelas vias humanas. Tem algo muito invertido nisso. E toda vez que a gente inverte essa ordem de Levítico para Êxodo, nós desgraçamos a vida cristã. Porque todas as vezes que tentarmos libertar-nos por nós mesmos, todas as vezes que confiarmos mais em nossa fibra moral do que no Filho, acabaremos de volta no Egito, mergulhados na terra da escravidão e enfiados em uma maldita obediência externa, porque a nossa força é insuficiente para nos tirar da escravidão. É preciso depender totalmente do libertador. É preciso ensinar que santificação não é obra humana apenas. Nunca foi obra humana apenas. Santificação é o esforço dependente que nós fazemos. Nós fazemos de tudo, é verdade, mas a dependência do Espírito. Se vocês fizerem as obras da carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer as obras da carne, viverão. Romanos 8. Ou em outras palavras, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um esforço que nós fazemos em tudo que nós podemos, sabendo que Ele é insuficiente e na dependência do Filho. Discípulo verdadeiro permanece na palavra até que a palavra o liberte. Ele crê e permanece na palavra, ainda que ele caia algumas vezes. Mas ele se levanta e permanece na luta, permanece na palavra do Senhor, até que a liberdade venha. É assim que faz um discípulo. São esses que Jesus reconhece como seus discípulos. Aqueles que apesar de caírem permanecem lutando. Porque sabem que uma hora o libertador os tirará da terra da escravidão. O povo de Israel ficou 430 anos naquela terra, não foi de uma hora para outra. Às vezes você não vai vencer de uma hora para outra. Mas discípulo verdadeiro permanece nas palavras. Discípulo verdadeiro não busca liberdade nem na desobediência a Deus, dizendo, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Porque sabe que isso não é liberdade coisa nenhuma. Na verdade, isso é uma prisão. E muito menos busca liberdade na obediência baseada em seus próprios méritos, apenas na sua força, porque isso é moralismo, isso é inverter a ordem da Bíblia, é colocar Levítico na frente de Êxodo. Discípulo verdadeiro, quando peca, pede perdão, porque sabe que satisfez a carne em algo contrário à vontade de Deus, e se tornou quem ele não deveria ser. Mas quando ele obedece, ele dá toda a glória a Deus, porque ele sabe que o Espírito é que produziu esse fruto nele. Ou seja, o discípulo verdadeiro depende da graça de Deus, acertando ou errando. Ele nunca depende dele mesmo. Ele sempre está dependendo da força do Espírito, do seu libertador. Ele sabe que é se o Filho o libertar que ele será livre de verdade. Ele não depende dele. Ele busca sempre esse libertador. Me dá exemplos, Murilo disse, eu dou exemplos. Ele sabe que pode até se internar numa clínica de recuperação, se ele tem problema com drogas. E ele deve fazê-lo se precisar. É a sua parte. Mas o discípulo verdadeiro sabe que somente Deus pode libertá-lo do vício a tal ponto dele voltar na biqueira, agora não para usar droga, mas para evangelizar. Clínica nenhuma pode fazer isso. O discípulo verdadeiro sabe que até pode se abster de alguns atos violentos, tomando algum tipo de remédio se ele tiver um problema. E ele deve fazê-lo se for necessário. E eu tenho uma lista de uns 17 aqui que precisa. Depois me procura. Mas ele sabe que somente Deus pode libertá-lo do ódio ao ponto de amar o seu inimigo. Coisa que remédio algum pode fazer. Sabemos que alguém pode se livrar de um sentimento de culpa porque se deita com quem não devia, indo no terapeuta.
Mas somente Deus pode remover a culpa real que temos. Porque somente o Filho pode nos libertar da nossa consciência ferida pelo pecado diante de um Deus real. Coisa que terapeuta algum pode fazer. Porque somente o Filho pode nos perdoar. Somente Ele tem autoridade para nos perdoar do pecado e da culpa que temos real diante de Deus. Nós não temos apenas um sentimento de culpa. A nossa culpa é verdadeira. Ela existe porque nós quebramos a lei de Deus. Porque somos escravos do pecado. E somente o Filho é que pode nos tirar dessa situação. Ser humano algum pode. Antes de Jesus nascer, o anjo apareceu para Maria e disse: Maria, você vai pôr o nome dele de Jesus e ele libertará o seu povo dos seus pecados. Primeiro Êxodo, depois Levítico. Primeiro Deus me liberta do poder do pecado por meio da fé no libertador. Depois essa fé me leva a caminhar na liberdade longe do pecado. Ninguém escapa dessa prisão por si mesmo. Quem pensa que escapou por si mesmo não passa de um orgulhoso espiritual. Somente Jesus pode nos tirar da terra da escravidão e nos transportar para o seu reino de liberdade. Segundo passo para sair da prisão, e agora entramos no terceiro. Para você sair da escravidão, é preciso enxergar a prisão, é preciso enxergar o libertador e é preciso enxergar a liberdade. O terceiro estágio da escravidão é que depois de liberto você vai desejar voltar para ela. E aqui é preciso poder. O escravo enxergou a prisão, enxergou que precisa de um libertador, desejou a liberdade e saiu, e agora está livre. E agora ele vai ser tentado a se lambuzar na liberdade que recebeu. O apóstolo Paulo chegou a dizer em Gálatas, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não use dessa liberdade para dar ocasião ao pecado. Vivam como filhos de Deus. Quando o povo foi liberto do Egito, a palavra, como já dissemos aqui, diz sempre que eles voltavam ao Egito em seus corações. E Deus reprovou essa geração por conta disso, porque ela não conseguiu mudar a sua mentalidade de escravos que tinham. É possível que Deus tenha passeado 40 anos no deserto com eles por conta disso, tentando ensinar algo diferente para eles. Porque não adiantaria nada Deus colocar esse povo que foi escravo por 430 anos numa terra livre, porque eles seriam um bando de escravos numa terra livre. Deus queria uma terra livre para homens livres. E essa mentalidade de escravos, eu e você cultivamos também, porque nós vivemos boa parte das nossas vidas na escravidão do pecado. Assim como esse povo. E voltar ao Egito em nossos corações é uma tendência nossa. Eles ficavam, mas lá no Egito tinha os melões do Egito, os alhos do Egito, lá pelo menos nós tínhamos comida. Na primeira dificuldade eles já voltavam ao Egito em seu coração. Porque existem pessoas que preferem as facilidades da escravidão do que as dificuldades da liberdade. Porque na liberdade tem um deserto. Na liberdade a gente precisa depender totalmente de Deus. Lá no Egito, pelo menos, vinha comida na nossa porta. A gente tinha uma vida que a gente sabia o que ia acontecer. Era ruim, mas pelo menos a gente tinha controle sobre ela. Mas agora aqui no deserto a gente não sabe o que vai ser amanhã. Moisés, reclamaram com ele. Não sabe se vai ter água, se vai ter comida, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Você trouxe nós para morrer no meio do deserto? Pensamento de escravo. Que não confiava em Deus. Que não entendeu que Deus tinha prometido e se Ele prometeu, Ele ia cumprir. Uma terra livre. Mas eles amavam mais a escravidão do que a liberdade. E a nossa tendência é essa. Porque aí começa que mora o perigo. Quando nós começamos a caminhar na liberdade, começa a aparecer na verdade que Deus está nos prendendo. Conforme nós vamos sendo libertos, parece que Deus está nos prendendo, porque Ele pede para a gente renunciar a um monte de coisa. Que liberdade que é essa? Que Ele fala que nós temos que ser livres, mas a hora que a gente vai fazer o que a gente quer, a gente não pode, tem que renunciar. Essa é a mentalidade de escravo.
que ama o pecado, que está preso ao pecado e que Deus precisa destruir, senão você vai voltar ao Egito uma hora ou outra. Não é só uma questão de obedecer externamente. Faz isso aqui e pronto porque Deus mandou. Tudo bem, você pode até começar obedecendo assim. Você não entende lá muito bem o que Deus está falando, porque Deus está pedindo isso, mas você obedece. Porque você quer obedecer. Mas isso não pode parar por aí. Nós não podemos obedecer a Deus como nós obedecemos um policial na rua. Que fala, vira aqui, você não pode vir aqui. E o policial está pouco se importando se você gostou que ele mandou aí ou não mandou. A questão é que você tem que virar. Se você virou gostando ou não, pouco importa. Paga seus impostos. O governo não está interessado se você gostou, se... Paga e pronto. O importante é que você pague, mal-humorado ou não. Com a lei de Deus não pode ser assim. Deus não quer que você obedeça isso assim, eu vou obedecer isso aqui, mas pelo amor de Deus, hein, senhor? Brincadeira esse mandamento seu, hein? Onde você estava com a cabeça quando você colocou isso aqui na Bíblia? Que lei é essa que você colocou? A gente não obedece assim às vezes? Não é isso que Deus quer, porque nós podemos começar até a obedecer meio mal-humorado, mas nós precisamos terminar amando o mandamento, porque é o mandamento que nos faz livres. Só é livre quem é escravo de Cristo. Foi para a liberdade que Deus os libertou. Mas não use dessa liberdade para dar ocasião ao pecado. Se nós não matarmos essa mentalidade de escravos em nós, que sempre volta ao Egito e que ama mais o Egito do que a terra livre, que nós estamos caminhando, uma hora ou outra nós vamos voltar para lá. Não é só obediência externa. Isso precisa ser plantado no nosso peito. Nós precisamos enxergar a liberdade, enxergar o que temos e não desejar voltar mais de onde viemos. Nós precisamos amar mais a terra prometida do que o lugar que deixamos. Senão nós vamos voltar. Ministério de Música, por favor. Deixa eu dizer uma coisa bem séria, irmãos. Quem conhece a verdadeira liberdade se curva ao senhorio de Cristo. E jamais se permitirá submeter novamente à escravidão que saiu. Esses são os discípulos verdadeiros. Ele não se permite ser escravizado por mais nada. E eu não estou falando só de pecado, viu? Estou falando de coisas boas também, que nos escravizam. Ele não se permite. O desejo do discípulo verdadeiro é ser completamente livre. Quem de fato conheceu a verdadeira liberdade não volta. Pode até cair, mas não permanece na terra da escravidão. Não deseja mais isso. Porque conheceram a Deus de uma forma que é impossível voltar à velha vida. É impossível. Conheceu a alegria que é tornar-se quem Deus sempre desejou que você fosse e quem você sempre desejou ser também, sem a deformação do pecado. É isso que Deus faz em nós. Ele nos faz enxergar a prisão. Ele vem até nós como um verdadeiro libertador, para enfrentar todo o Egito em nosso favor, como enfrentou o Egito em favor do povo. O Egito era o lugar mais armado da terra naquela ocasião. É como se Deus entrasse, sei lá, nos Estados Unidos hoje para nos arrancar de uma prisão lá dentro. E Ele foi até lá. E nos tirou daquela terra. E agora nos coloca rumo à terra da liberdade. Quem conhece isso, quem enxergou isso, jamais vai aceitar voltar à terra da escravidão. Porque no pecado, irmãos, é que reside toda desgraça, toda amargura. E em Cristo nós somos livres de toda tristeza, de tudo que é ruim. É isso que Deus está fazendo conosco, nos fazendo ser quem nós devemos ser. Por meio das suas pisadas no Calvário, nós fomos completamente curados das nossas dores e da nossa escravidão. Se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, é que verdadeiramente você será livre. Fique de pé, vamos orar. Quero orar com você antes de
cantarmos a última música, que por um acaso esteja preso essa manhã, que esteja desejando voltar e que precisa do libertador, que entendeu que está numa cadeia ou que esteve nela, que precisa sair ou que deseja manter-se longe dela. Feche seus olhos, vamos orar. Põe a mão no seu peito como sinal de rendição a Deus e vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor está aqui do mesmo jeito que esteve naquela Páscoa antiga no Egito, libertando o seu povo, Senhor. E nós queremos te pedir nessa hora que esse versículo, essa sua palavra foi para a liberdade que o Senhor nos libertou e não dê ocasião ao pecado, seja uma verdade em nossas vidas. A tua palavra diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Liberdade do pecado, liberdade das amarras. E nós te pedimos e imploramos e dependemos da sua obra mais uma vez. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos para uma vida de paz que o Senhor tem para nós. Liberta-nos para a terra da liberdade. Liberta-nos e nos enche de coragem para enfrentarmos as dificuldades e sermos livres. Nos livra, Senhor. Nos livra de sermos um povo que ama mais o Egito do que a terra da liberdade. Oh Deus, fortalece o nosso coração. Cria em nós, Senhor, um espírito inabalável e um coração puro na sua presença. Oh Deus, faz essa obra em nós, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.